é que nessa briga do Elon Musk com a República Federativa do Brasil, a soberania nossa deve prevalecer sobre pena da gente estar pagando pau pro gringo, né, do Elon Musk, que é um cara, é simplesmente um bilionário que quer mandar dentro do Brasil. Mas, no entanto, a gente tem um problema sério, que é o complexo de vira-latas. E aí temos pessoas que estão parabenizando o Elon Musk por ir contra o Brasil. Estão contra o Alexandre de Moraes, que está representando a obrigatoriedade do Elon Musk respeitar a lei brasileira. Lembrando que, em situações semelhantes, em outros países, o Elon Musk não cogitou a possibilidade de falar sobre afronta à liberdade de expressão. Então, nos outros países onde houve a mesma coisa, ou seja, mandado judicial para bloquear contas, o Elon Musk não contestou, ele só está contestando aqui dentro do Brasil. E aí a Mayara Esberce fala: Musk está espionando a Amazônia e movimentações do nosso exército. Lula vai aceitar? Some do Brasil Elon Musk. Então vamos direto para esse ponto, que foi para pressionar a ideia de que o Elon Musk é um cara muito do bem, muito do bom. Um parlamentar, também militar, ele encaminhou um ofício para as Forças Armadas brasileiras para tentar criar a ideia de que sem o Elon Musk estaríamos perdidos. E aí eu queria trazer para vocês o primeiro desafio que eu queria fazer nesse momento, desafio básico, tá? É a respeito da questão da dependência nossa em relação ao Elon Musk para patrulhar o pré-sal. Como assim patrulhar o pré-sal? Será que as Forças Armadas estão querendo dizer que uma empresa como uma Shell ou uma Exxon vai instalar uma petrolífera no pré-sal e ninguém vai ver? É isso que é a proposta. Porque existe uma diferença muito grande, né? Olha, vamos patrulhar a porta de um banco porque ali existe um bem de alta liquidez e uma facilidade muito grande daquele bem ser roubado. Olha, entrou ali, roubou o banco, roubou o dinheiro, saiu com o dinheiro, acabou. Agora, um pouquinho de respeito aos brasileiros. Primeiro, não tem que patrulhar pré-sal, o pré-sal já foi entregue. Apesar de que nós tivemos uma compra privada do pré-sal, uma parte do pré-sal foi comprada pela própria Petrobras, ficar com essa onda de quem tem que patrulhar o pré-sal é uma coisa muito estranha, porque o pré-sal, para começar, ele não é um bem facilmente transportável, não dá para o camarada chegar com um navio simplesmente e mergulhar para o fundo do oceano, arrancar o pré-sal, encher o navio e ir embora. Não, é preciso instalar toda uma infraestrutura. Então essa coisa de que precisa do Musk para patrulhar o pré-sal é a mesma coisa de dizer que precisa de uma internet muito rápida para patrulhar o pré-sal. Então eu vou dizer aqui para exagerar um pouco, essa conversa de que é preciso a internet do Musk é necessária para patrulhar o pré-sal e a ação das Forças Armadas, e toda a explicação foi dada trazendo qualidades da internet do Elon Musk que eu não estou discutindo, né? Porque o ofício que foi enviado pelas Forças Armadas, ele fala sobre uma internet de maior disponibilidade, ou seja, sai do ar menos, claro, alta banda, e aí eu digo para vocês, peço desculpas para falar, mas a comunicação tática, que é uma comunicação muito mais voltada à comunicação de dados e assim por diante, ela não precisa de uma banda muito alta não. O que precisa de uma banda muito alta é para assistir Pornhub, e eu peço aí desculpas para falar, mas é para assistir pornô em alto mar, para acessar redes sociais, porque de uma forma muito simples, né? O banco sobreviveu fazendo todas as comunicações bancárias naquela época em que a comunicação era 64K. 1K é menos que 1 milésimo de 1 mega, que é menos que 1 milésimo de 1 giga. Então, olha, de boa, essa conversa de que as nossas Forças Armadas precisam da internet do Elon Musk
é uma conversa que a princípio me assusta, porque todo provedor, eu não estou chutando, eu trabalhei em provedor, tá? E além de ter trabalhado em provedor, sou engenheiro da computação. Todo provedor que realiza comutação de dados, ele tem condição de capturar todos os dados. Então, a partir do momento que a Starlink fornece a internet para nossas empresas de segurança, como, né, as forças especiais que patrulham o pré-sal, eles podem simplesmente capturar todos os dados para depois aplicar ali um mecanismo de força bruta para quebrar a criptografia e descobrir o que as Forças Armadas brasileiras estão fazendo. E aí eu digo para vocês que vai ser muita vergonha saber que a Starlink está sendo utilizada em alto mar não para as finalidades militares, mas vamos imaginar que todas as comunicações militares podem ser simplesmente decriptografadas pelo Elon Musk, pela equipe do Elon Musk, disponibilizadas, por exemplo, para os Estados Unidos, que já usaram essa estratégia aí de investigar, né, de espionar a Dilma e a Petrobras. Então, eu trago para vocês nesse momento que eu não estou defendendo que a Starlink seja retirada do ar, tá? O que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes bloqueou contas da Starlink. Mas, de qualquer maneira, essa justificativa que o Brasil precisa da Starlink por questões de defesa, ela é uma justificativa tão infantil e tão assim fora da possibilidade da gente acreditar nisso que ela chega a ser patética. Chega a ser patética. E chega a ser patética a atitude das Forças Armadas de criarem essa pagação de pau para o Elon Musk. É isso, infelizmente, que está acontecendo. Deixa eu aproveitar agora que eu já introduzi, né, tem muita coisa pela frente ainda, mas deixa eu agradecer as pessoas que estão aqui participando e pedir para vocês que ainda não ajudaram, tá aqui o Pix, tá? Ajudem, tá? 31997692494, basta clicar, basta digitar esse número e ajudar a gente com o Pix. E eu queria aproveitar também para pedir para quem eu não pedi ainda o Sapeca Xandão de hoje e nem as curtidas. Então peço para vocês, deixem as curtidas, deixem aí o Sapeca Xandão e vamos nessa. Vamos falar sobre o que está acontecendo na política brasileira. E importante, gente, deixa um Sapeca Xandão aí para a live crescer. Dando sequência aqui. Em contrapartida, enquanto a gente tem muita conversa fiada a respeito da questão da nossa soberania e da necessidade de submetermos às ordens do Elon Musk, a economia brasileira só tem melhoras. Todos os dias temos notícias de melhora na economia brasileira. Efeito Lula, mercado de trabalho explode e bate recorde histórico em julho. Resultado da PNAD contínua é o melhor desde o início da série histórica. Então, o efeito de desbolsonarização do Brasil, ele está alcançando um êxito considerável. É lógico que nós temos que lutar sim para divulgar para as pessoas que o trabalho que o Alexandre de Moraes está fazendo em relação ao X é um trabalho de proteção da nossa soberania. É muito interessante também o fato de que o Alexandre de Moraes ele soltou o verbo, porque antes nós tínhamos o medo por parte das autoridades de dizerem com todas as palavras que as redes sociais são utilizadas para esse processo aí de derrubar democracias, perturbar democracias. Mas a fala do Alexandre de Moraes ela é muito interessante nesse sentido, porque ela traz o ponto aí para ser discutido ao redor de todo o Brasil e do mundo. E é exatamente isso que acontece. Mas nós precisamos também destacar essa questão do desenvolvimento econômico, porque uma coisa puxa a outra. Quanto mais a gente tem desenvolvimento econômico no Brasil, mais a gente tem um incentivo por parte de outros países no sentido de bloquear nosso desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico no Brasil é um desenvolvimento que vai gerar uma concorrência de consumo, por exemplo, com os Estados Unidos. O brasileiro deixa de mandar carne para lá e passa a comer a carne aqui. O brasileiro sai da fila do osso e começa a comprar carne novamente. Eu dou o exemplo da carne porque a fila do osso é sem dúvidas o símbolo do governo Bolsonaro. E agora
A fila do osso acabou logo no início do governo Lula, então é uma coisa muito simbólica, mas nós podemos pensar em todos os produtos, lógico. Tem muita coisa a respeito do Elon Musk sendo falada nesse momento, né? O cemitério de Teslas modelo 3, eu vou pular essa aqui para voltar, né, dar sequência na questão econômica, e tá aqui. Inflação em agosto desacelera, fica abaixo do esperado e surpreende o mercado. Bom, o mercado estava fazendo pressão para dificultar o crescimento econômico. Mesmo com os juros altos, a gente está tendo um crescimento na produção. E é isso que desacelera a inflação, gente. Quando a gente tem um incentivo para produzir mais, a gente desacelera a inflação. O que o Campos Neto está tentando fazer é desacelerar a inflação, fazendo as pessoas não terem dinheiro para comprar. A alta dos juros é isso. Olha, aumenta os juros para que as pessoas não comprem. O que ele está querendo fazer é isso, abaixar a inflação, dificultando o mercado. Já o Lula vai para outra direção. Para o Lula abaixar a inflação, o Lula incentiva que se produza mais. Tendo mais produtos, a tendência natural é da redução da inflação. Então a gente consegue perceber os dois modelos, como os dois modelos contemplam o povo. Enquanto o Campos Neto propõe a redução da inflação através do povo não comprar, olha, eu não vou comprar para que os preços sejam obrigados a cair. O Lula propõe o aumento da produção para os preços caírem por abundância de produtos. E é interessante, quando a gente faz um pouquinho de estudo do que está acontecendo agora, com as coisas que foram faladas durante o movimento de golpe contra Dilma, eu me lembro do momento em que o Kim Kataguiri, a Alana descobriu agora que não é Kim Kataguiri, só eu que falo isso, é Kim Kataguiri, mas eu gosto de falar Kataguiri porque na época ele catava muitas crianças para alienação dele. Uma das coisas que ele mais falava em seus debates, inclusive falou essa palhaçada com o Requião, é que no capitalismo os pães fazem filas para as pessoas, enquanto no socialismo as pessoas fazem filas para os pães. Na política do Campos Neto, o que o Campos Neto está propondo é: nós vamos criar uma situação em que não vamos ter dinheiro no mercado. Como? Nós vamos aumentar a taxa de juros. Aí o povo vai ter que deixar de comprar por causa disso. Já o Lula está propondo uma política completamente diferente, que é a política de que, olha, no lugar de incentivarmos o povo a não comprar, vamos fazer o contrário, vamos dar dinheiro para o povo, porque o povo comprando vai incentivar o aumento na produção de produtos. Então, na prática, quem tem uma política que favorece a tão sonhada fila de pães para serem comprados é o presidente Lula, porque é ele que está investindo numa política de incentivar a produção para a gente ter muito produto, e com muito produto a gente ter a queda da inflação. E aí dá para a gente ver como que a hipocrisia do liberalismo leva as coisas completamente para o lado errado, né? E agora chegamos nele, tô vendo que o pessoal tá falando aqui, Pablo Marçal. Pablo Marçal, ex-atriz da Globo e da Record, coordena a comunicação do ex-coach. Ex-atriz que participou de novela bíblica da TV de Macedo, afirma que considera o candidato um gênio. Bom, eu acho, a única coisa que eu tenho para comentar a respeito dessa questão do Pablo Marçal é que provavelmente ele visivelmente contratou uma pessoa de televisão, e provavelmente ele contratou uma pessoa muito expert na área de comunicação. E aí tem um problema sério dentro da comunicação da esquerda, que a tendência é contratar um político tradicional. Eu me lembro da fala do presidente Lula, no momento em que todos estavam cobrando dele uma pessoa para a comunicação, né, um nome forte para a comunicação. E o presidente Lula disse que ia contratar o companheiro fulano, que era prefeito da cidade tal, e era jovem, então ele automaticamente saberia coisas de comunicação. Não é bem assim, né? O Pablo Marçal foi buscar uma pessoa com experiência de televisão, que provavelmente deve ser publicitária, jornalista, e deve ter estudado muito. Porque muitas pessoas que estão na televisão hoje como ator ou como atriz, essas pessoas sonham em dirigir televisão, serem diretores de cinema, então acabam estudando demais. Eu imagino que deve ser o caso dessa ex-atriz, porque uma coisa que o Pablo Marçal jamais faria seria contratar uma pessoa não adequada para a função mais importante de uma campanha, que é a comunicação.
Deixa eu agradecer quem mandou Pix e pedir Pix aqui, gente. Ó, 31997692494. Ajude o nosso trabalho nesse fim de mês, porque tá difícil. E deixa eu agradecer o José, a Francisca, Luiz, Juraci, Ezequiel, Ana, Rosalina e Efigênia. Muito obrigado a vocês que mandaram Pix para ajudar aqui no canal. Deixa eu colocar aqui um pouquinho os comentários. Estou vendo aqui, Xandão, eu autorizo. Chapeca Xandão, muito obrigado às pessoas que estão escrevendo. Chapeca Xandão também. Dali Xandão. Muitas manifestações de apoio ao Alexandre de Moraes. E eu queria dizer para vocês que estão mandando manifestações de apoio ao Alexandre de Moraes que até agora o Alexandre de Moraes não voltou atrás em nada, tá? Muitas pessoas acreditaram que o Alexandre de Moraes ia se curvar às chantagens. Muitas pessoas acreditaram que o Alexandre de Moraes ia ter medo. Até agora, o Alexandre de Moraes não voltou atrás em nada. Então, o Chapeca Xandão tá funcionando. Porque até agora, nós não tivemos nenhum recuo. Muito pelo contrário, o Alexandre de Moraes, no momento que começaram a chantagear, ele foi para cima sem dó nem piedade. E esse ir para cima do Alexandre de Moraes é pedir pressa nos inquéritos. Esse pedir pressa nos inquéritos colocou o povo mais louco ainda. Então o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás de bloquear essa palhaçada dessa plataforma do Elon Musk. Apesar de que, só para esclarecer aqui entre vocês, tá, gente? Tem pessoa que pensa que na hora que eu falo isso... tem pessoa que acha que eu tô necessariamente criando munição para a direita. Não tô criando munição para a direita. A direita não recorta vídeo meu para colocar lá como eles fazem com o vídeo do Rui Costa Pimenta. Só um esclarecimento para vocês. Eu, como uma pessoa que estudou direito, né, sou advogado, fiz mestrado em direito também, e eu acredito que o Alexandre de Moraes abriu brechas para críticas no momento em que ele bloqueou as contas do Elon Musk numa empresa, né, que no caso é a Starlink, para cobrir os gastos de outra empresa, que no caso é o X. Isso precisaria, de acordo com o direito civil, isso precisaria passar aí por vários passos, né, como, primeiro, é preciso que o X tenha, né, a desconsideração da personalidade jurídica, depois a reversa do Elon Musk em relação à Starlink, para depois a da Starlink. Mas, no entanto, o Alexandre de Moraes, ele partiu para o resultado último do processo e digamos que o que ele fez é como se fosse uma prisão preventiva, tá, gente? Eu estou inventando uma coisa aqui. O Alexandre de Moraes fez aquilo como se fosse uma prisão preventiva do dinheiro do Elon Musk em outra conta. Então, para assegurar o resultado do processo em uma empresa, ele bloqueou o dinheiro de outra empresa que é do mesmo proprietário. Isso não tem, eu acho que não tem precedente. Se tivesse, alguém for da área do direito e tiver conhecimento de qualquer precedente de uma atitude como essa dentro do Poder Judiciário brasileiro, me digam, porque eu nunca vi falar que acontecesse dessa forma tão rápida. Já vou direto e bloqueio a conta de outra empresa do mesmo cara. Mas de qualquer forma, é preciso entender que o Alexandre de Moraes ele tem sido pioneiro em resolver o problema de formas inéditas. E desde que o Alexandre de Moraes tenha o apoio do resto do STF, aquilo que parecia impossível, ilegal e até mesmo imoral se torna legalmente chapecável. Ou seja, por mais que o Alexandre de Moraes esteja recebendo críticas nesse momento por bloquear as contas da Starlink para garantir as dívidas do X, que são duas empresas do mesmo dono, por mais que exista isso, o que acontece é que, se o Alexandre de Moraes fez e o STF assinou embaixo, tá feito, pronto. Olha, mas não tem mais. Foi feito da forma institucionalmente correta. Mas de acordo com o teórico tal, de acordo com o jurista tal, com a doutrina tal, olha, não interessa. O poder da caneta do ministro do STF derruba uma enciclopédia de doutrinas. Não interessa tudo que foi escrito por todos os juristas do mundo, o poder da caneta do ministro do STF tem mais valor. Aqui tem o Ricardo Reis que diz: Léo,
Se Xandão fez isso porque tem apoio dos outros ministros, pode ser que a questão da sociedade de empresa que foi aplicada. Eu não vi a decisão, eu acho que vai ter, quem disse isso foi o Ricardo Reis, obrigado Ricardo. Então vai ter muita conversa a respeito disso, tá gente? Do Alexandre de Moraes ter bloqueado contas da Starlink para garantir as contas do X. E aí já tem, inclusive, a primeira notícia que eu trouxe para vocês e eu critiquei é porque já estão cogitando a possibilidade da Starlink acabar no Brasil. É uma coisa, e não é uma coisa facilmente substituível. Primeiramente porque a Starlink ela tem uma infraestrutura que é do Elon Musk, que é uma infraestrutura que o Brasil não vai conseguir replicar. O Brasil, quando o Brasil ia lançar seu primeiro satélite, nós tivemos, agora entra a parte conspiratória, tá? Eu acredito que nós tivemos ali uma sabotagem que acabou destruindo esse programa, né, do Brasil, que era de aprender a jogar satélite no ar. Isso não aconteceu por causa de sabotagem. O programa nuclear brasileiro recente também foi sabotado pela Lava Jato. Então tudo que é altas tecnologias, a gente tem sabotagem no Brasil. Então eu digo para vocês que a opinião que eu tenho é que não é interessante parar de usar a Starlink no Brasil enquanto ela é útil. Isso que é o mais inteligente. A gente não vai fazer o Elon Musk ficar mais pobre por causa das Starlinks que serão canceladas no Brasil. Mas também ninguém está cogitando desligar a Starlink. A empresa que não está cumprindo com suas obrigações em relação à lei brasileira não é a Starlink, é o X. O fato do Alexandre de Moraes ter bloqueado a estrutura a conta bancária da Starlink não significa que o Alexandre de Moraes está tirando a Starlink no ar. E só para vocês entenderem por que a gente não tem a mesma estrutura, tá? De uma forma muito simples, a Starlink funciona melhor porque ela tem muitos satélites, uma quantidade muito grande de satélites, e porque tem uma quantidade grande de satélites e é a versão mais recente de satélites enviada, né? Microeletrônica é assim, gente, à medida que o tempo vai passando, os chips ficam mais rápidos. À medida que os chips ficam mais rápidos, é possível, com isso, transmitir uma quantidade maior de dados. Por isso, para entender isso, é só a gente lembrar que lá atrás a internet começou a ser usada mesmo no celular com 3G, agora a gente já está no 5G. A quantidade de dados que era possível, né, usar no 3G, ela é nada perto do 5G. Então o que o Elon Musk tem de vantagem? Os seus satélites eles estão conectados no que há de mais novo em termos de comunicação de dados via satélite, e porque é uma quantidade muito grande de satélites, as antenas se beneficiam disso e conseguem ser sintonizadas mais rápido e com a velocidade mais alta. Todo mundo deve lembrar qual o trabalho que era antes para conseguir colocar uma parabólica no ar, que você está apontando um satélite. Hoje a gente tem um sistema, quem conhece de muito tempo atrás, como eu já trabalhava com GPS há muito tempo atrás, principalmente nessa área de telecomunicações, o GPS antes ele conseguia conectar 4, 5 satélites, era o Garmin, né? Quem aí já trabalhou com aquele Garmin pequenininho assim? Eu trabalhava com aquilo às vezes, né, para posição de torre de internet, essas coisas. Ele pegava 4, a precisão daquilo às vezes era 200 metros. Você estava num ponto, ele te dava uma precisão de 200 metros. Hoje, o sistema de navegação por GPS, ele te dá a precisão de metros. Você está ali, ele te dá certinho o lugar que você está. Por quê? A tecnologia foi aumentando, o número de satélites foi aumentando. Da mesma forma é a Starlink. A Starlink é o que há de mais moderno em internet por satélite. Então não adianta a gente achar que a gente vai substituir com um satélite brasileiro que faça o mesmo. O Elon Musk colocou uma quantidade gigantesca de satélites no ar. Deixa eu agradecer aqui. Aí deixa eu pedir quem puder mandar o Pix, tá aqui, 31997692494. Maiara Esberce mandou. Patriotas que entregam o país para bilionário gringo, safado, patriota sou eu. E não preciso me fantasiar de verde e amarelo para isso. Olha, muito boa essa da Maiara Esberce, tá? A Maiara Esberce falou uma coisa aqui, olha, enquanto os eleitores do Bolsonaro se fantasiam por quê? Porque quem usa as cores nacionais para entregar o Brasil para os Estados Unidos ou para bilionário gringo, tá fantasiado, não é patriota nada. Eu tô aqui de preto,
que é a cor que eu mais uso nas lives, a mais fácil, porque sempre dá certo com fundo. E não entreguei absolutamente nada para gringo, nunca defendi entrega de nada para gringo. Agora, os patriotários, eles se vestem de verde e amarelo para fazer qualquer tipo aí de aplausos para bilionário gringo. Léo e Alana, meu pão com salame de hoje, olha, vem aí, tá aí, ó, pão com mortandela. Eu adoro quando me chamam de pão com mortandela, adoro, tá, Cassiano-san? De hoje é para Léo dar uma ajeitada no telhado. Então tá aí o patrocínio. E eu vou cortar, tá, Cassiano? Só vou dar uma ajeitada. Está com a cara do saudoso Gessé. Só para relaxar. Ah, ele usou o Garmin. Tá aí. Used este Garmin. Pois é. Então assim, lá atrás, gente, era um GPSzinho, o Garmin, tinha nada de mapa bonitinho, não. Era aquela coisa bem, tipo o joguinho, né? O Garmin era tipo o joguinho da cobrinha. E a gente ia marcando ali, era até legal, né? Você ia colocar uma torre num determinado lugar, você ia de carro ali e ele ia desenhando o mapa. Aí você salvava aquele mapa para você saber onde estava a torre, para fazer triangulação depois. Hoje tem tudo nas mãos. Estopa, por coincidência, a Amazon lançou o projeto Kuiper para concorrer com a Starlink, ou seja, o Musk queria dominar a telecomunicação no país e se fu. Olha só, o Dom Sebastião, né, até aproveitar aqui a resposta do Dom Sebastião, o Elon Musk ele só conseguiu todos os benefícios, como esse contrato com as forças especiais, com as forças armadas, por causa do Bolsonaro, tá? O Elon Musk não conseguiu isso por ter demonstrado que é melhor. Não, prometeu colocar a internet para todo lado da Amazônia. Deixa eu ver se tá a notícia aqui, que tem até, eu acho que tem o Lula reclamando disso, que ele prometeu, né? O Lula deixou claro aqui que Musk tem que respeitar a decisão de Moraes. Olha só, Alana me salva, a bateria do PC está acabando. Eu esqueci de ligar o computador, mas tá bom, dá tempo. Então, olha só, o Lula, ele saiu, obviamente, em defesa. Eu só queria dar um toque aqui. Eu sei que a equipe do Lula sempre assiste às minhas lives. Tem sempre alguém assistindo. Vamos parar de fazer menção ao Alexandre de Moraes quando se trata de decisão do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está investido da qualidade de ministro do STF. E para não soar lá fora como sendo o ditador Alexandre de Moraes, vamos começar a falar STF, principalmente no nível oficial. Vamos começar... Pluga para mim aqui o carregador, fazendo favor. Vamos começar a falar... O Musk tem a obrigação de seguir as ordens do Supremo Tribunal Federal ou do STF, porque aí fica mais difícil dele chamar de... Não, a decisão que Moraes manda suspender o X... Olha, saiu decisão para suspender o X, eu vou ler para vocês, eu queria tentar conseguir ler do lado de cá, mas tudo bem, tá aqui no outro computador que a Alana trouxe para mim porque saiu agora, e eu vou ler para vocês aqui, tá, gente? Vamos compartilhar para aumentar o alcance. Saiu, enfim, a decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nessa sexta-feira, 30, suspensão do funcionamento do X. Tá aí a decisão. Lógico, eu vou detalhar para você tecnicamente essa decisão depois, tá? Porque agora eu vou falar sobre a decisão e depois eu vou explicar para vocês como ela vai acontecer. Muito obrigado, Vox Falcati, que mandou aqui. Musk pode usar Starlink para desestabilizar o governo? Claro, depois que o governo estiver todo dependente da Starlink, basta ele puxar o tapete, é claro que pode. Uma coisa que não pode estar nas mãos de empresas privadas é exatamente isso, né? A infraestrutura do governo. A Alana mandou para mim aqui o link, gente. Agora eu tenho que aprender. Eu tô aprendendo a usar o Windows. Tem muito tempo que eu não uso o Windows, agora eu tô aprendendo. Porque se tem uma coisa que aconteceu, se tem uma coisa que aconteceu e deu errado, foi que quando eu trabalhei na produtora de cinema, eu aprendi a usar Mac. E hoje eu arrependo, porque é muito melhor o Windows, né? Porque é mais barato, você consegue instalar em qualquer computador. E o Mac, depois que você fica viciado com o Mac, fica difícil você ficar apanhando o Windows. Mas, de qualquer forma, a pergunta muito válida, muito inteligente do colega Vox
sobre essa questão de empresas privadas na infraestrutura. Da mesma forma que uma Embratel deveria ter a espinha dorsal de toda a comunicação do governo, porque é uma empresa brasileira, nós temos que ter a espinha dorsal do sistema de energia. Tudo que é estratégico tem que estar nas mãos do governo. Pode ser operado por empresas privadas? Até pode, mas se for ser operado por empresas privadas, tem que ter uma forma, uma cláusula de retomada do governo em caso de caos, porque já pararam para pensar, nós temos toda a indústria produzindo no Brasil. A nossa, como que chama, gente? A empresa de Petrobras, Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada. Então o controle da Eletrobras não está mais nas mãos do governo. O controle da Eletrobras agora, está logando aqui para eu conseguir pegar o link para falar para vocês. O controle da Eletrobras está nas mãos do setor privado. Nas mãos do setor privado, essa Eletrobras pode simplesmente desligar de forma convencional, de uma forma convencionada aí com os Estados Unidos para acabar com a nossa indústria e ajudar os Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos. Então, o que eu digo para vocês é que em tudo que diz respeito à infraestrutura, a gente não pode confiar. De forma muito simples. Há 8 anos atrás eu falava da seguinte forma: não devemos entrar num campo de batalha com armas emprestadas pelo inimigo, porque o inimigo pode simplesmente suspender a nossa possibilidade de usar essas armas. Deixa eu agradecer aqui o grande companheiro Cassiano Sam. Ele disse: usando esse Garmin em início de carreira, caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, minha carreta ficou como lata de sardinha por causa de um viaduto baixo no Brooklyn. Nossa, dá até medo só de imaginar o que é bater num viaduto, tá, Cassiano Sam? Bem interessante, o Cassiano já usava o Garmin para navegação de automóveis, muita gente usava. Lá no início, quando a gente não tinha um mapinha bonito, essas coisas, eram só informações de posicionamento mesmo, uma cobrinha assim era o mapa. E não tinha desenho, tinha nada. Hoje está andando ali, se você acionar, aparece o nome do prédio, está muito avançada essa situação de navegação. Obrigado, Cassiano. Então, eu agora vou conseguir colocar para vocês, porque agora eu tenho a fé de que deu certo. Baixando as mensagens. Basicamente saiu então, até que enfim, saiu o bloqueio da plataforma, tá? Saiu o bloqueio do X. Como que o bloqueio do X vai acontecer? Tá na carta capital, podia ter ido direto para lá, uai. Leia na íntegra a decisão, deixa eu ir direto aqui, que aqui tem carta capital já aberta aqui. Deixa eu colocar na capa da carta capital e vamos ver como que tá a situação aqui. TSE arquiva a denúncia do PT contra governador de Santa Catarina. Deixa eu ir aqui na capa da carta capital para já trazer para vocês essa notícia. Moraes suspende X no Brasil após rede Musk ignorar. Tá aqui. Definido, tá, gente? Tá decidido. X vai sair do ar. O que significa... Pra gente é bom porque o X tá saindo do ar? Quero deixar bem claro que não. É bom mostrar que a nossa justiça não se dobra a bilionário playboy. Aí os 16 diz: seja honesto, caso o segundo turno fosse entre Nunes e Marçal, nem precisa continuar lendo. E você morasse em São Paulo, claro, Marçal, não, nem preciso continuar lendo, tá? A coisa é muito simples. Eu, particularmente, não faço campanha para o Marçal, mas entre o Nunes e o Marçal, eu já falei várias vezes. Eu tô adorando o fato do Marçal estar acabando com o Nunes. O Nunes é o candidato do Bolsonaro. Então, vou falar sobre Nunes e Marçal depois. Agora deixa eu partir para essa notícia bombástica que saiu a decisão, tá aqui. Moraes suspende X no Brasil após rede de Musk ignorar ordens. Então vamos lá. Até que enfim. Comemoração. A minha comemoração é que a justiça brasileira não se curvou ao playboy Elon Musk. A justiça brasileira não teve medo do Elon Musk. Eu vou comemorar com café. Não sei qual que é esse, que eu tô na casa da Lana, não sei qual que ela fez. Eu sei que o adoçante parece que não é o que eu uso. Gente, olha, não faço propaganda aqui, não ganho para fazer propaganda. Mas quem tem problema para largar açúcar, vou até pedir a doçurinha para me mandar pelo menos um por causa do merchan. Quem tem problema para largar açúcar, eu consegui abandonar açúcar de vez com um adoçante que chama doçurinha.
Se comprar para testar pela primeira vez, começa colocando uma quantidade insignificante de adoçante, que ele adoça demais. Mas eu achei fantástico, tá? É bom a gente compartilhar experiências de vida também. E como os caras fizeram um adoçante aí que é um melhor, para mim é o melhor e realmente conseguiu me tirar do açúcar, eu compartilho com vocês e deixo bem claro que não tem nenhum apoio do Dossurinha. Cassiano San disse: "Ô Chris, que recorra às cortes de Marte." Não, e agora que o Elon Musk recolha as cortes de Marte. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não, já subiu. Obrigado, Cassiano San, que mandou uma coisa que é verdade. Que o Elon Musk agora vai chorar em Marte. Porque aqui no Brasil, ou ele respeita ou ele sai do ar. E agora vou tentar achar aqui todos os dados para vocês para explicar, dar uma prévia do que vai acontecer. Mas é claro, 10 horas da noite eu consigo aprofundar para vocês entenderem como vai funcionar o bloqueio. Aprofundar de forma técnica, porque é a minha área também. Leonardo Costa fala sobre o mel para substituir o açúcar, mas eu digo pela questão também da caloria, tá, Leonardo Costa? Eu imagino que o mel seja uma opção saudável. Já o doçurinha que eu falei para vocês é uma questão aí de mais, digamos que mais sem calorias. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas falaram que Algumas pessoas falaram aqui que a Anatel já cumpriu. Tá no ar ainda, tá? Acabou de sair a decisão. O prazo definido pelo ministro para a plataforma designar um representante legal no Brasil terminou na noite de quinta-feira. Então, tá aqui. O ministro do Supremo Tribunal